Oi pessoal, meu nome é Melina, sou enfermeira, educadora parental, especialista em sono infantil. Convidei a Juliana Vivas, que é uma psicóloga sistêmica maravilhosa, para conversar um pouco, para a gente bater um papo sobre um assunto que é muito recorrente aqui. Vocês perguntam muito, e na última enquete que a gente fez foi um assunto muito pedido. E nós vamos conversar um pouco sobre o casamento após a chegada dos filhos, o relacionamento do casal após a chegada dos filhos. Quais são os principais problemas, o que a gente pode fazer para tentar resgatar, né, o casamento após a chegada dos filhos. E com vocês, a Juliana Vivas, você fala um pouquinho. Muito bom estar aqui no canal da Melina. Foi um prazer ter sido convidada para falar sobre esse assunto, que é um assunto que a gente acaba vivenciando muito, né, no consultório. Acaba que a criança vem e a gente começa a trabalhar a criança e a gente acaba trabalhando a família, né, percebendo as dificuldades de relação que acabam existindo nesse contexto. Então, falar de casamento e falar de filhos é algo que traz todo mundo muito para a realidade, né? Porque eu sou mãe de 2 filhos, Melina também. Eu tô com uma bebezinha de 6 meses, então eu tô vivenciando uma adaptação novamente. Meu filho mais velho tem 4 anos. E é isso, assim, né? É uma adaptação. Então, quando os filhos chegam, normalmente o casal ele já fica balançado, porque a rotina toda da família, a rotina muda, né? E essa criança vem com inúmeras demandas, querendo, né, pedindo atenção, e a mãe acaba se voltando muito para esse bebê, que é uma realidade, né, das famílias, é uma realidade materna, até por uma questão hormonal mesmo, né? O puerpério ele vem aí para fazer com que essa mãe se dedique intensamente a essa criança. Eu costumo muito pegar algumas informações que são muito disseminadas por aí. Uma delas é que o puerpério dura 40 dias, né? E por isso existe a quarentena e tudo mais. Só que na verdade o puerpério pode durar anos, né? Eu acredito que é o puerpério fisiológico, né? É aquele que o seu organismo, é o tempo que o seu organismo demora para voltar, né, próximo ao normal. Mas tem aquele puerpério psicológico, que na verdade é o mais complexo, mais desafiador, que eu considero que é o tempo para a mulher entender que aquela que existia antes não existe mais e para se reinventar como mãe, como mulher, e entender o novo papel que ela ocupa a partir de agora. Eu brinco que meu puerpério durou quase 2 anos, porque eu praticamente emendei um filho no outro. Então, até eu entender quem eu era, até eu descobrir novamente as coisas que eu gostava como mãe e também no meu casamento, enfim, demorou cerca de 2 anos para eu chegar no ponto de equilíbrio de novo. Sim, e a gente não pode desmerecer, Melina, que a mulher hoje, ela ocupa um papel no mercado, né? O mercado de trabalho, ele tá aí. E a licença maternidade, ela não é favorável, né, a essa mulher. Então, assim, é muito difícil, assim, essa retomada ao trabalho, né? A sociedade, de alguma forma, ela acaba cobrando que essa mulher logo esteja bem, né? Que essa mulher logo dê conta dessa maternidade e dê conta de estar com esse marido intensamente, de estar para a casa, para as tarefas domésticas, né? Então, assim, a mulher ela acaba entrando num processo de puerpério que dura muito tempo, né? Se ela não estar bem com ela mesma, como que ela vai dar conta disso tudo, né? Num momento de grande fragilidade, né? Ser mãe hoje não é uma tarefa fácil. Não. Muito comparado, né? A gente escuta muito, nossa, que a minha avó teve 7 filhos e criou todos, e hoje a gente acaba, tem um e nossa, não tô dando conta. E quando existe essa comparação, que eu até como mãe, é uma comparação que me incomoda muito, eu sempre tento lembrar, mas poxa, não tem como a gente comparar, né, 50 anos atrás e hoje, né? Hoje as mulheres têm um papel muito diferente na sociedade, tem uma cobrança muito maior por resultado e até mesmo por questões estéticas, infelizmente.
né? Sim. A gente é muito mais cobrada do que as nossas avós e até algumas mães eram, né? Assim, isso não é tão antigo assim. Sim. Eu acho que mudou muito de uns anos pra cá mesmo, né? Então acho que tem sido muito difícil ser mãe nos dias de hoje, porque a cobrança é muito grande, as exigências são muito grandes, o julgamento é imenso, inclusive nesse meio de redes sociais. E eu percebo até pelas minhas clientes e pelas minhas amigas que isso massacra muito as mães, esse julgamento por ser perfeita. Então, e aí a gente precisa repensar e retomar qual o nosso papel, né? A gente que está com as famílias o tempo todo, a importância da gente estar acolhendo essas mães, acolhendo essas famílias, acolhendo até mesmo esse pai que está ali perdido nesse contexto familiar, né? Hoje a gente sabe que existem casos de homens que tiveram depressão após o nascimento do bebê, né? Então, assim, eu acho que essa forma que a Melina encontrou da gente fazer esse bate-papo e divulgar isso aí é importantíssimo, porque nós temos que nos ajudar. Nós somos parceiras, né? Então a gente tem que estar unida, né? Eu falo que nós mulheres, se a gente não fizer esse movimento de dizer, olha, é difícil mesmo, mas nós estamos aqui, todo mundo passa por isso, a gente vai dar conta, eu tô aqui para te ajudar. Se a gente não tiver esse apoio hoje, a gente acaba entrando num processo de se autocobrar demais, de querer algo que não é possível naquele momento. Então a gente precisa estar ali unida, né? A gente precisa estar ali dando a mão para essas mães que estão, essas mães de primeira viagem ou essas mães que já têm outros filhos, porque a realidade materna hoje é uma realidade que te impõe muitas questões. Sim, eu acredito que não é nem... quando a gente fala de casamento, na verdade a gente está aqui falando muito de puerpério, de mulher, de mãe, porque o casamento nada mais é que consequência das suas escolhas ali. Sim. Né? Falando do nosso lado, eu acredito que depende muito a felicidade, a realização do casamento, do lado, né, claro, do companheiro, do pai. Só que a mulher sofre mais esse processo de transformação, tanto hormonal, físico, emocional, né? Então acho que depende muito mais da gente, com apoio, claro, do companheiro, retomar esse processo e incluir o casamento aí nessa lista de prioridades, né, que chegam junto com a criança. E muitas vezes a gente vê um movimento até contrário, involuntariamente, né? As mulheres acabam aquele processo de fusão ali com o bebê e tudo mais, que é esperado, mas acabam se esquecendo que existe também outras questões e ficam sobrecarregadas, né? O marido se sente excluído, o companheiro fica infeliz, ficam ambos infelizes, e aí entra até em uma das perguntas que foi até interessante, porque eu tinha lido uma reportagem há pouco tempo sobre isso, que é porque muitos casamentos acabam com a chegada do primeiro filho. O que eu percebo, assim, o que eu vejo, é que quando esse filho chega para esse casal, né, são raros os casais que estão realmente preparados para receber esse bebê, né? Porque é algo novo, então assim, é uma novidade, né? A gente cria uma expectativa muito grande com esse primeiro filho, né? E a princípio não é tão falado do que vai ser vivenciado, né? A gente pensa assim nos cuidados básicos, a gente pensa naquele parto maravilhoso, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo de cuidar da gente neste período gestacional. Enxoval emocional. Né? Exatamente. Então assim, acaba que quando esse bebê chega, tudo muda, né? É uma mudança assim, uma mudança radical. A mulher ela tem que se reinventar, né? Ela entra na maternidade uma pessoa e ela sai da maternidade uma outra pessoa. Eu digo que o bebê nasce, a mulher nasce junto, né? Nasce uma nova mãe. Não tem como voltar. E se a gente fica tentando recuperar a gente fica tentando se comparar e recuperar aquela que a gente era antes, a tendência é que a gente vá mergulhando num caminho sem volta, porque aquela que existia antes acabou, ela não existe mais. Então a gente vai ter que encontrar, né, junto com o nosso companheiro, junto com o nosso bebê, enfim, com os nossos pais, que tem muita questão também
da diferença de deixar de ser somente filha para ser mãe. Então a gente tem que encontrar ali, junto com as pessoas que estão próximas, o nosso ponto de equilíbrio. Isso inclui o casamento, o tempo a dois, né? E entender que assim, as frustrações elas vão acontecer, né? A gente não está livre delas, mas a gente pode superar, né? É possível passar por esse puerpério, é possível retomar esse casamento, né? É possível estar num lar leve, tranquilo, mas a gente precisa ter um olhar de menos crítica, né? Para esse momento que a gente está vivenciando, né? A gente precisa ter esse cuidado com a gente mesmo de não ficar se autocobrando demais, porque a gente acaba se cobrando essa retomada da vida, né? A gente acaba tentando dar conta daquilo que você dava antes e a gente não dá, né? Porque é um outro contexto, é uma outra história, né? É uma outra história. Eu falo muito isso, às vezes, Instagram é tudo muito bonito, né? A gente tem famílias perfeitas, mães perfeitas, é tudo lindo. Então, é muito comum, embora, né, na minha página eu faço muita questão de mostrar que nem tudo é perfeito, né? Eu mostro pirraça e gritaria, enfim. Eu acho que é importante e normalmente quando eu mostro coisas negativas, é engraçado, porque a participação é até maior. Existe uma identificação, sim, né? Porque as pessoas estão desesperadas por coisas reais, por se sentir pertencentes ali àquele universo que muitas vezes ela se sente de fora, porque ela não se entende perfeita ali, ela não se vê perfeita. E aí eu falo muito isso, alguém me procura, nossa, como você dá conta de tudo? Eu falei, gente, vocês acreditam mesmo que alguém dá conta de tudo? Ninguém dá conta de tudo, eu não dou conta de tudo, então o dia que E a gente não tem que dar conta de tudo. De jeito nenhum. E essa busca pelo dar conta que acaba colocando a mulher aí no olho do furacão e ela nunca vai dar conta. Né? E aí gera um desgaste no casamento, né? Porque aí ela acaba não dando conta e ela cobra do marido, ela quer que o marido participe mais, ela quer que o marido dê conta. E muitas vezes eu vejo no consultório assim que a gente acaba que a gente quer que o marido adivinhe. Sim, né? Não fala nada. Né? Ela não pede, mas ela quer que ele faça. E aí o casamento realmente ele entra num desgaste. Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Né? A gente acha que os homens têm esse mesmo poder, esse mesmo feeling que a gente, né? Assim, a gente é muito sensível, a gente absorve muito, a gente conhece pelo olhar, e não, né? O homem é prático. Exatamente. E é importante você falar, é importante você deixar ele participar, principalmente dos primeiros contatos ali com o bebê. Né? A gente vê muitas mães que acabam por medo, por receio, né? Não deixando esse pai tá tão presente, né? Tem as coisas que esse pai vai dar conta de fazer e a gente precisa ter um pouco mais de calma, de paciência e deixar esse pai participar desse momento, porque ele estando incluído ali, né? Ele vai tá entendendo o porquê do seu choro, o porquê da sua irritabilidade, né? E a gente não pode descartar nunca, menina, o poder que tem uma conversa. Sim, eu acho que é o primeiríssimo lugar, assim. Eu falo que eu adoro uma DR. E isso eu acho que ajuda muito, assim, o casal ser aberto ao diálogo. Eu acho estranho, porque muita gente fala, nossa, já vem DR. E eu sou tão a favor de discutir relação, acho que sempre quando a gente... É claro que eu não estou falando todo dia, mas eu acho que sempre quando a gente discute relação, quando necessário, sim, né? eu não estou gostando disso, não tá legal isso, o que a gente pode fazer para melhorar? Eu acho que isso agrega tanto e aproxima o casal, né? Acho que fortalece a cumplicidade, fortalece o amor mesmo, o companheirismo, e isso é uma forma de resgatar aquelas coisas que de repente ficaram um pouco adormecidas e não deixar se perder. Eu acho que é um cultivo diário mesmo, né? A gente tem que plantar para depois colher. Claro que nos primeiros meses é meio impossível. Aí eu acho que realmente é uma compreensão que a gente precisa mesmo por parte do companheiro, mas até isso eu acho que tem como ser conversado antes. Sim. Né? A gente tem grupos aí para gestantes, para casais, na gravidez, e eu vejo as pessoas se preocupando com o berço, carrinho, com coisas que são importantes, mas que eu considero que nem são tão indispensáveis quanto fazer aquele enxoval emocional mesmo, quando se preparar
emocionalmente para a chegada da criança, sabe? E para a criança, gente, é muito importante a presença desse pai. Sim. Né? A presença desse pai ali é muito importante. O bebê já sente o cheiro do pai, ele já começa a identificar esse pai. E assim, a criança, ela precisa entender que ali é um casal. E é nesse momento aí que a criança nasce, que o pai fica participando, que a mãe dá essa liberdade para o pai entrar na vida desse filho, é que a criança ela vai começando a entender que ela faz parte desse, ela tá nesse triângulo aí. É muito comum, eu percebo isso até pelas mães que eu atendo, é aquela mãe que me relata assim, ela não fica com o pai. Ela só para de chorar se eu pegar no colo. Só que aí quando a gente vai perceber, por que a criança só para de chorar quando a mãe pega? Porque foi assim desde sempre. Né? Sempre que a criança chorava, sempre que a criança precisava de alguma coisa, foi sempre a mãe. Ou porque de repente o pai realmente tinha algum tipo de insegurança, mas na grande parte das vezes eu vejo que é porque a própria mãe não deu aquele espaço, né? A própria mulher não deu aquele espaço para que fosse construída uma conexão aí entre pai e filho, né? Inclusive na fase da angústia de separação mesmo, que a gente fala muito, porque está muito relacionado a sono, mudança de comportamento, tenta inserir ele nesse processo. Ele vai se sentir importante, ele vai se sentir parte daquilo tudo ali, né? Que é um processo que a criança quer sua mãe. Sim. Então vamos tentar incluir o pai e o companheiro nesse processo aí de conexão com o filho, mesmo com o bebê, desde que ele nasce. E se tá chorando, mas tá chorando no colo do pai, então deixa os dois se entenderem ali. Deixa os dois se conectarem, né? De alguma forma. Não vamos cortar e pegar no colo. Sim. Eu acho que tudo isso contribui também para que muitos companheiros, muitos pais se sintam inúteis. Sim. Né? Só ela que sabe, eu não sei nada. Então eu acho que a gente às vezes cobra participação, mas não deixa participar. Mas não permite esse pai entrar aí nessa relação, né? Sim. Essa simbiose. E aí, gente, a gente também não pode deixar de falar da importância da rede de apoio, né? Do tanto que é importante ter pessoas nesse primeiro momento para estar ali apoiando, para essa mulher poder tomar um banho tranquila, para essa mulher poder fazer as refeições dela, é muito importante. Só que o que a gente acaba vendo é muitas vezes as mães que elas não dão conta de ter essa rede de apoio por perto. Né? Então, assim, a gente precisa de uma rede de apoio que não critique, que não julgue. É difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Porque a gente acaba, né, com as avós, né, ou então com tias, né, cada família, né, acontece de uma forma, mas a gente precisa de uma rede de apoio real. Sim. Porque essa mãe, ela precisa voltar a se encontrar, né, ela precisa respirar um pouquinho. Hoje em dia tem se fortalecido muito esses grupos de mães, eu percebo muito isso, de WhatsApp, de rede social, até que eu acho interessante que elas combinam encontros. Sim. E eu acho que, poxa, e isso muito, ajuda tanto muito. para que a gente recupere fôlego ali, para, né, enfim, para tornar tudo mais leve, para o dia a dia fluir melhor. Né? Porque é muito interessante esses grupos, menino, porque com esses grupos você acaba vendo que a outra está passando pelo mesmo barco, ela está passando pelas mesmas questões que você. E você vendo que isso é uma coisa que está acontecendo com o outro que acabou de ter um bebê também, te dá um pouco de tranquilidade, fala assim, nossa, não é só lá em casa. Sim. E eu percebo que muitas vezes, que eu falo muito também com as mães, hoje em dia eu acho que principalmente nas redes sociais, a gente vê uma preocupação muito grande com o bebê, né? Apego e choro e tudo mais. Só que a gente vê poucos profissionais até falando das mães. E eu sempre bato muito nessa tecla. Eu acho que não existe bebê feliz e saudável emocionalmente com uma mãe infeliz, frustrada e angustiada, né? Então eu sempre falo que o bebê é muito importante, né? Mas nenhuma figura nesse momento é mais importante que essa mãe. Se a gente não cuidar dela, se a gente não conseguir acolher, se ela não se sentir entendida e compreendida, ela não vai dar conta. Ela vai ser eternamente frustrada. Sim. Aquela angústia não vai sair dela nunca e o puerpério dela vai durar séculos, né? E, infelizmente, muitas vezes, inclusive,
né, o baby blues ali, que é aquele período de melancolia, passe e a gente entra numa depressão pós-parto que eu acho que é muito subnotificada até. Né? E tudo isso está diretamente ligado com casamento, relacionamento social, né, de amizade. Muitas mulheres acabam se recolhendo completamente depois do e assim, e querendo ou não, essa mãe ela precisa de alguém para ir lá tirar ela desse lugar. Sim. Né? Para mostrar para ela que esse bebê ele pode estar com esse pai, que esse bebê pode estar com a rede de apoio, né? Que ela pode ir tomar um banho tranquila, né? Que ela não precisa ficar ansiosa, né? E a gente não está desmerecendo aqui a questão hormonal, mas a gente está tentando transmitir uma ideia para vocês de que essa mãe ela pode passar pelo puerpério, né, Melina? Esse casal ele pode passar por esse processo de uma forma mais leve, de uma forma mais saudável. Sim. Né? Eu acho que a grande dificuldade da maioria dos casais, isso é muito claro para mim, é que a mulher acaba se sentindo sozinha. Sim. E querendo, e isso eu me incluo até no início, né, principalmente quando meu primeiro filho nasceu, a gente se sente sozinha, a gente sente que ninguém entende e a gente quer, porque quer que o nosso companheiro entenda aquilo que a gente está sentindo. Sim. E por mais que ele seja o melhor companheiro do mundo, o melhor pai, o mais participativo, ele nunca vai entender. Não. Ele nunca, nenhum companheiro, nenhum homem é capaz de entender toda essa transformação, esse processo. Então, assim, por mais que não adianta a gente cobrar isso, ele pode ajudar de várias formas, mas para que a gente se sinta verdadeiramente acolhida e entendida, a gente tem que buscar uma rede de apoio fora disso, seja, né, nos grupos de conversa, mas com outras mães. Não adianta esperar isso. Eu percebo que é uma frustração muito grande das mulheres, né? Assim. Melina, o que eu vejo muito também, assim, quando chega uma família até no consultório, é que muitas vezes quando esse bebê nasce, essa mãe ela retoma coisas lá do passado dela. Sim. E isso faz com que esse puerpério se torne muito angustiante. Né? Então, assim, é muito importante mesmo assim, fazer esse enxoval emocional quando engravidou, trabalhar algumas questões, né? Cuidar do coração, cuidar da alma mesmo, né? Para conseguir passar por esse processo que a gente retoma com tanta força, né? Quando esse bebê nasce, porque toda mulher, toda mãe, ela quer viver esse momento intensamente, né? Com alegria, mas é muito maior que ela. Ninguém avisa, né? A gente, ninguém prepara. Eu acho que tem um tabu muito grande de que ainda, por mais que hoje esteja muito mais debatido que antes, eu acho que ainda tem essa questão da gravidez perfeita. Sim. E aí depois que o filho nasce, a mulher tá lá com aquela barriga linda e de mãozinha dada com o marido, todo mundo feliz, a mulher de cabelo arrumado, maquiada. E eu acho que isso acaba massacrando demais as mulheres. E com a maioria não é assim, né? Eu acho que não é 8 nem 80. Eu acho que a gente não tem obrigação de, após o nascimento dos filhos, retomar, nenhuma obrigação, né? De retomar com tudo a nossa vida de antes. Mas também a gente não pode se anular completamente e esquecer de todo o resto, né? Em prol desse bebê, porque ninguém vive sozinho, né? E assim, pensar também naquelas mães, né, que estão aí com o segundo filho, como eu, né, que estão vivenciando aí essa nova paternidade. Eu falo que realmente, assim, é uma outra mãe, né, é um outro momento, é um outro puerpério, e que elas também precisam ser cuidadas, né, não é fácil ter duas crianças em casa, né, são demandas diferentes, são questões diferentes e a rede de apoio precisa estar ali também, né? As pessoas precisam estar olhando, não é porque ela está vivenciando o segundo filho ou o terceiro filho, ou né, já está com a família maior, que essa mulher também não precisa de apoio. Não é porque ela já tem uma experiência prévia que ela também precisa ser olhada, ela também precisa ser cuidada. Eu falo muito isso aqui, parece que na primeira gravidez, a mulher é o centro do universo. Sim. E é engraçado isso,
porque hoje eu acho engraçado, né? Mas na época eu não achava. No primeiro filho tem até disputa, né? Quem vai dar o berço, quem vai dar a poltrona, quem vai dar o presente, como descobriu a gravidez, já tá ganhando presente. E no segundo filho, você fala, uai, né? Cadê todo mundo que estava aqui? Aquele tanto de visita e aquele tanto de apoio, todo mundo paparicando. Então, muita gente fala assim, mas o segundo você vai tirar de letra. Eu, particularmente, não concordo muito. Eu acho que várias coisas você tira de letra, né? Você está acostumada com banho, com trocar fralda. Mas essa diferença de atenção mesmo, que normalmente as mulheres têm no primeiro filho e no segundo, e trazendo isso para o casamento, eu falo muito com meu marido. Quando é um filho só, a gente tinha assim, fica com ele um pouquinho para dormir. Agora, quando são dois, não tem escapatória. Imagina quando são dois pequenos, quando são três. Não tem escapatória, né? Então, assim, você fica acordado, você fica acordado. Não tem você essa não tem opção, fica né? com eles todos, né? Assim, sejam dois, sejam três, para eu dormir. Principalmente se for uma diferença, né? No meu caso. E no seu também. Ainda tem uma dependência. São demandas muito diferentes. Então, eu acho que eu particularmente tive mais, por incrível que pareça, eu tive mais dificuldade para equilibrar as coisas depois da chegada do segundo. Eu acho que pode ser até um próximo tema pra gente falar, né? Eu tive mais dificuldade, porque eu achei, antes eu dava umas escapulidas ali, fica aí rapidinho que eu vou tomar um café com uma amiga. E dois, eu falava, mas e agora? Como é que eu vou sair daqui? E aí a gente também, eu acho que uma coisa muito importante da gente não esquecer de falar do casamento e da chegada dos filhos é a questão da criação, né, menina? Sim, eu recebi uma pergunta sobre isso também. Pois Vou fazer de aproveitar, a pergunta que eu recebi, que vocês fizeram, foi sobre discussões, né, conjugais, não conjugais, né, entre o casal, por questões de discordância ali na criação e na educação dos filhos. E o que fazer, né, de repente, aí eu que estou viajando aqui, uma mãe extremamente permissiva, um pai autoritário, ou enfim, um pai negligente, omisso talvez, e uma mãe superprotetora. Então, assim, o que pode se fazer para que isso não interfira tão profundamente no casamento, né? O que a gente sabe sobre o papel da educação dos pais aí, né? Com relação aos filhos, o que a gente observa é o seguinte: muitas vezes esse casal ele está desconectado. Sim. Então, muitas vezes respinga para os filhos algumas questões que são do casal e acaba sendo reflexo para os filhos. Então, muitas vezes, sem a gente perceber, de uma forma inconsciente, o filho acaba sendo aquele que fica ali para cutucar a filha do outro, né? Então, a primeira coisa é entender: isso é nosso, ou isso é da nossa família, ou isso é uma questão com o filho? O que está acontecendo aí dentro desse contexto familiar? Mistura muito, né? Primeira coisa, né, é parar e pensar o que está acontecendo, né? Num segundo momento, é o quê? É esse casal tentar se conectar mesmo e ele tentar sentar, né, essa mãe, esse pai, e chegar em algum acordo. Existe sempre, né? Tem que existir um acordo, não é possível. Não tem que existe tentar relação, sempre, né? Não existe relação sem reflexão, sem entender que, claro, gente, ninguém vai acertar o tempo inteiro. E não precisam ser iguais também. Exatamente, né? Assim, fomos criados de forma diferente. Então, assim, cada um tem um pensamento, os valores podem ser parecidos, mas pode ter alguma questão aí que vão divergir, e isso é normal, isso é saudável, né? Mas o que a gente precisa entender é: jamais discuta com o seu marido na frente do seu filho. Jamais chame a atenção da sua esposa na frente do seu filho, né? Isso é muito importante. Eu sei que às vezes pode ser difícil, mas isso é muito importante. E é engraçado, porque quando a gente fala, eles têm uma percepção tão exacerbada até, que muitas vezes lá em casa mesmo, o João Pedro é muito esperto, e aí às vezes a gente está conversando, não é uma discussão, mas se de repente o meu marido... Às vezes o tom de voz, né? Às vezes ele gesticula muito, ou então fala um pouco mais alto, que ele tem essa mania de falar, e aí o João Pedro fala assim:
não fala assim com a mãe. E é engraçado, então assim, a gente pensa, se isso aqui incomodou, você imagina uma discussão, uma briga, o quanto que isso para uma criança marca mesmo, né? A gente sabe que isso traz marcas. Porque a gente sabe que a criança, ela tem um olhar diferente para o outro, né, Melina? Né? A criança, ela já olha pra gente, ela já vê a gente muito maior do que a gente é, né? Então, assim, a gente precisa muito ter esse cuidado, né? De tentar não tirar a voz do outro, né? E a gente precisa também entender que muitas vezes a gente pode retomar. E resolver sempre entre o casal. Isso. Né? Eu acho que é o que a gente falou no início. Diálogo é fundamental. Em qualquer coisa. Todos os perguntas aqui, a resposta sempre vai ser mais ou menos. Né? Fazer combinados mesmo entre o casal, né? Que eu vejo que tem funcionado muito entre os casais. E também, se for uma criança pré-adolescente ou um adolescente, por que não sentar e fazer uma reunião? Sou super a favor, eu sou apaixonada com a reunião familiar. Pois é. Nossa, acho fazer combinados, valorizar, né? Como que os filhos gostam quando o pai valoriza uma mãe, quando a mãe valoriza um pai. Isso é importantíssimo. Eu falei com o Fred que eu tô doida já pra chegar nessa idade. Eu acho que nem adolescente, a criança mesmo, que já tem uma criança um pouquinho maior, né? Reunião familiar já consegue uma percepção, né? Uma vez a gente fez uma dinâmica e até a gente assim se surpreende com o quanto uma reunião familiar, onde essa criança é ouvida, onde os sentimentos dela são validados ali, que ela se sente, nossa, tô participando aqui de uma decisão. Né? E ela precisa ter esse sentimento assim, que ela pertence àquilo ali, né? E o marido, o pai também, né? Ele também. Então todos pertencem a um núcleo só, uma realidade só. Então eu acho que eu gosto. É uma saída, né? Pra gente não ter discussões na frente dos filhos, pra gente, claro, né? Que a gente sempre vai divergir, né? São ideias completamente diferentes. Mas tudo pode ser levado de uma forma leve. Eu acho que sempre existe um caminho do meio. Eu acho que sempre, se é um casal que busca se conectar, eu sempre acredito muito que exista o ponto de equilíbrio. De repente, sempre vai existir um que nunca vão ser iguais. Sempre vai ter um mais nervosinho, mais exaltado. Sempre vai ter um outro mais permissivo. Mas eu acho que o grande segredo mesmo é não passar isso para a criança. Né? Não transmitir essa discrepância aí para a criança, não chamar atenção, não se corrigirem na frente da criança, porque a gente acaba confundindo né, a cabecinha do filho ou da filha e principalmente a te conseguir ali encontrar o equilíbrio. Né? E sabe uma coisa, menina? A gente tem que aprender a ser flexível, sabe? Sim. A gente precisa aprender a ter flexibilidade e as crianças vendo esse movimento nosso de flexibilidade, de pedir desculpa para eles, né? Ver que o erro é uma oportunidade de aprendizado, né? Então, assim, nós enquanto adultos, nós erramos, né? E tá tudo bem, né? E permitir que a criança também encontre o caminho dela. Inclusive, na discussão mesmo, né? Claro que tá longe de ser o ideal, mas, poxa, de repente, de uma hora você perdeu a paciência com seu marido, desculpa, né? E na frente da criança, não é perder a paciência e na hora de fazer as pazes, né, fazer isso longe. Não, então se foi ali, não errei. E isso com a criança também, né, errou, pede desculpa. Eu acho que é buscar mesmo, assim, o equilíbrio, buscar uma vida mais leve, uma vida mais sadia, né, buscar essa flexibilidade. Hoje em dia a gente vê assim, as famílias acabam, muito evento no final de semana, né, menina? A gente tem aniversário de não sei quem, é da escola, é festa da família, é festa de não sei... Então assim, acaba que a gente vai indo, né? A gente vai indo e acaba que algumas coisas estão ficando, né? Então é a gente conseguir fazer escolhas, o que vai ser bom pra gente fazer esse final de semana, permitir que a criança também faça uma escolha diante disso. Eu particularmente faço muita questão de ter um tempo em família mesmo, né? Eu, meu marido, meus filhos, eu acho que não dá para todo final de semana, sexta, sábado, domingo, sabe? Aniversário, casa da avó, não sei o que. Claro que você pode ir, mas tenham momentos somente vocês, né? Eu acho que ter um momento com
né, os pais e os filhos juntos, ter um momento do casal junto, sim, isso é indispensável, assim, porque é nesses momentos aí que a gente consegue se conectar e consegue curtir mesmo aquilo ali. De repente você dá um aniversário, aquela confusão, agito, né? E assim, eu acho que isso eu percebo muito que se perde às vezes, aquele tempo junto, assim, de ficar sem fazer nada, ou então vai numa pracinha, sem fazer nada. E vivenciar com os amigos o ócio mesmo, é não fazer nada, por que não? É difícil, né? Sim, né? Mas por que não fazer nada, sim, né? Por que não descansar, né? Por que não ir para uma praça e sentar na grama? Por que não, né? Confesso que essa parte aí é muito difícil. O João Pedro, eu brinco que ele acorda 5h30, 6 horas da manhã, mamãe, o que a gente vai fazer agora? Uhum. Então, assim, é engraçado, porque eu percebo, aí a gente percebe que isso vem desde nós, né? Adultos têm muita dificuldade para curtir o ócio sem se sentirem culpados também, né? Nós estamos muito acelerados, sim, né? Eles acabam, como sempre. E aí nós vamos acelerando o nosso casamento, nós vamos acelerando a criação dos filhos e a gente vai levando essa vida tão acelerada, né? O que você acha que, se tivesse que resumir uma coisa, assim, eu realmente vejo muitos casamentos acabando, sei lá, 1 ano depois de chegar dos filhos, não chega nem a 2, alguns até nos primeiros meses. Sim. Se tivesse que falar, assim, uma coisa que fosse mais importante para tentar evitar esse tipo de coisa, porque eu acredito muito que esse tipo de coisa não era para acontecer, assim, eu acho que hoje tem acontecido com mais frequência, sim, né, sim, porque eu falo que as pessoas não estão dando conta de lidar com as frustrações mesmo, né, com os nãos que a vida, sim, acaba nos dando o tempo todo, mas eu acredito muito no poder da empatia. Então, assim, no lugar do outro. Exatamente, né, até se colocar no lugar desse de bebê. O que faria essa criança feliz? E aí eu pontuaria outra coisa, que é o enxoval emocional. É esse casal se preparar, o casal, não é a mãe, né? Sim. O casal se preparar para chegar nessa criança e já saber mais ou menos, embora a gente nunca consiga saber exatamente, mas que já consiga prever ali que vai ser um momento difícil, sim, vai ser um momento de transição. Na verdade, assim, é olhar para o que está para acontecer, né? Fazer um planejamento, né? Eu estou me planejando emocionalmente para chegar nesse bebê. Da mesma forma que a gente faz um enxoval, sim, anota direitinho, sim, eu acho que muita gente esquece disso. Sim. Né? Uma outra pergunta que a gente teve, eu separei 4 que eu achei que fossem bem interessantes. É quando a mãe vive esse momento mãe, né, e se esquece ali do marido e realmente não tem interesse, muito interesse, né, em cuidar desse casamento. Até uma questão sexual mesmo, sim, né? Sim. O que acontece, menina, é que é preciso entender que essa mãe, ela precisa viver esse momento, né? Ela precisa viver esse momento da maternidade porque ela está se descobrindo como mãe. E se redescobrindo como mulher, né? Como pessoa mesmo, assim, os pensamentos mudam muito, né? São muitas dúvidas, são muitas questões. A gente sabe que existe uma questão, assim, do corpo mesmo, né? Porque existe uma cobrança social muito grande, né? Com relação à mulher, né? Ela não consegue ainda olhar para esse marido e ter desejo, né? Porque realmente os hormônios dela estão todos voltados para a maternidade, né? O amamentar é algo que não é fácil, né? Então, assim, a energia dela tá toda voltada para esse bebê, né? Porque é um ser que tá ali totalmente dependente dela e ela sabe disso. Então é muito difícil mesmo, assim, esse período aí, o pós, né? O pós-parto, esse período de amamentação, é preciso mesmo, assim, quando eu falo da empatia, é muito nesse sentido também. Porque o casal que ele está preparado para o nascimento desse bebê, para a criação desse bebê, esse marido, ele vai conseguir entender. Sim. Né? Ele vai conseguir ter empatia com essa mulher e vai olhar para ela, e vai ter cuidado com ela. E esse cuidado que ele vai ter com ela
vai fazer com que ela aos poucos comece a olhar para ele. Nem só na questão, nem só em relação à questão sexual mesmo, mas a gente tá, às vezes a gente fica tão ali mergulhada naquele universo que a gente esquece até de, né, um carinho, Sim. de conversar. Sim. E quando chega no final do dia, né, muitas mulheres são tão exaustas, Sim. que assim, ela só quer deitar e não quer nem conversar. E a gente não pode esquecer, Melina, que o pós-parto, ele pode vir com algumas questões, né? Várias. São várias, né? Então, assim, o bebê ele pode ter algumas questões, a mãe pode ter uma dificuldade em amamentar, essa mulher teve um parto normal, ela teve uma cesárea, né? Então, tem um tanto de coisa que envolve esse pós-parto. Então, assim, essa mulher, ela precisa dessa empatia, né? Ela precisa ser olhada também, né? Ela precisa, assim, que na hora que ela está ali amamentando, que aquele marido leve uma água para ela. Isso é um carinho, isso é um cuidado. Sim, é um te amo, né? Né? Que ela tá ali de camisola o dia inteiro, né? Descabelada, que o marido chega e fala, não amor, vai ali, toma um banho, né? Então, porque muitas vezes falta isso, né? Então, a gente está aqui falando, mas para as mulheres, mas assim, que se os homens todos pudessem escutar, né? Que é muito importante esse olhar, esse cuidado, né? Eu acho que é muitos casamentos não estariam aí se fossem cuidados. Sim. É verdade. E o outro lado também, que foi perguntado, o marido, né, o companheiro, após a chegada do filho, que eu acho que na verdade a resposta é basicamente a mesma, ele se encontra ali numa posição de, né, enfim, me esqueceram, fui abandonado, Sim. fui deixado para segundo plano, ela não me deixa participar dos cuidados com a criança e também não me enxerga. Eu acho que a resposta é mais ou menos a mesma. Eu queria falar um pouquinho sobre esse marido que a mulher não deixa ele participar. É o seguinte, essa mulher, ela tá ali, né, embebida na maternidade, cansada, e ela consegue só olhar para esse bebê, que ela dá conta desse bebê, né, esse bebê depende dessa mãe. Mas se esse marido, se esse pai, ele quer participar, ele vai participar. Sim. Né? Ele pode se colocar de uma forma leve, gentil, mas ele pode ser firme com essa mulher e dizer para ela, olha, eu preciso participar, isso é importante para mim. Sim. Eles não falam, né? Muitos não falam. E acaba que muitas vezes eles não falam e eles se afastam. Vira uma bola de neve. E aí essa mulher começa a se sentir sozinha, né? Então é muito importante também que esse homem se coloque, né? Que esse homem fale, que esse homem mostre o desejo dele em participar desse momento. Às vezes a própria mulher, como homens são mais práticos, né? Sim. Às vezes a própria mulher fala, não, ele não tá nem aí. Na verdade é porque a gente não deixa, isso, né? Muitas vezes os pais participarem, né? E aí, né, a gente sabe que hoje a gente já foram registrados casos de homens, né, que tiveram uma depressão, né, após o nascimento do filho. E aí tem também aquele que prefere se recolher e fazer sua vida, né? E aí a gente tem que, na verdade, assim, essa é coisa da empatia, né, Melina? Empatia e diálogo, acho que são palavras-chave. Casamento após os filhos, ou antes dos filhos, ou em qualquer etapa da vida, eu acho que não existe nenhuma, né? Acho que as duas palavras-chave, assim, são essas. Então acho que é isso, a gente pode encerrar. Se alguém tiver, né, mais perguntas, a gente tá aí para responder. Podem me mandar, eu envio para ela, a gente responde por escrito. Quem quiser me acompanhar também, né, no Instagram. Vou marcar direitinho, vou passar o Instagram dela para todo mundo. E queria agradecer muito. Eu que agradeço o convite. Espero que tenhamos outras oportunidades e espero que vocês tenham gostado. Obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. Beijo.